Bom, gente, é com muito orgulho que eu deixo essa mensagem final. Afinal de contas, e hoje? Falamos muito do passado, é base, né? É fundamental a gente entender o passado para compreender como podemos transformar o nosso futuro. Mas entre esse passado e o que queremos no futuro, precisamos ter atitude hoje, agora, neste momento. E como eu falo, como eu sempre chamo a atenção, não existe ninguém que mais possa fazer para transformar o nosso país do que o associativismo, do que a união, do que a sociedade civil organizada. A gente não pode falar em transformação de um Estado democrático de direito sem a maioria. E o que existe na realidade hoje, quando você enxerga o panorama, quando você enxerga, exatamente faz a fotografia do nosso país, o que você enxerga é um país com quase 50% dos postos de trabalho informais. A informalidade é a maior perversidade que um povo de uma nação pode sofrer. É a maior exclusão. Porque o informal, ele não tem sentimento de pertencimento da sua nação, ele não sente que está participando da construção desta nação. Ele quer simplesmente sobreviver. Então, como que a gente, no Estado democrático de direito, em uma população que quase a maioria não tem sentimento de pertencimento, como você transforma um país? Como você exerce a democracia? Como você exerce o direito da democracia participativa? Então, o acolhimento, ou seja, trazer esta massa para se transformar a maioria, para se transformar em maioria em nosso país é essencial. Esse é o primeiro passo. Esse é o como fazer. O segundo passo que a gente precisa entender é a união. A gente não vai conseguir transformar nada, a gente com essa cultura segmentada que o país tem. Veja que nós chegamos a ter sindicatos e associações de classe empresárias de tudo. Por exemplo, imagine, vou dar um exemplo do transporte. Você tem transporte, aí você tem o sindicato de transporte rodoviário, corrosivos, de combustível, de cegonheiros, de autônomos, de madeira, de soja, de grão. E do grão você vai de café, e aí você vai. A gente aprendeu, infelizmente, a essa segmentação. Isso foi muito ruim, porque nos afastou e nos deixou míope em relação às pautas de nação, Estado democrático. E a gente precisa entender que a classe produtiva do Brasil, ela precisa voltar a ter voz e poder. Isso só vai ser possível com a união de todas nós, falando, discutindo, entendendo e enxergando o Brasil do mesmo jeito. Fazendo com que as nossas necessidades, para que a gente tenha competitividade, para que a gente tenha infraestrutura, para que a gente consiga efetivamente diminuir nossa carga tributária, para que a gente seja competitivo internacionalmente, a gente precisa estarmos unidos. Precisamos deixar de olharmos os nossos umbigos e transformarmos o Brasil com propósito único, com propósito de nação. Associativismo, união da classe produtiva. Este é o caminho que fará com que a gente transforme nosso país, que fará com que a gente transforme e volte a ter a valorização e a voz que, por exemplo, esta casa, como a casa-mãe do associativismo, teve no passado. Ela construiu policiamento, primeira guarda municipal, saúde, financiou as perdas da Guerra do Paraguai, Câmara de Conciliação e Arbitragem, Justiça, Escola de Economia, Educação. Veja que a formação do Estado ele vem exatamente com a produção de riqueza, exatamente com a classe empresarial, com a classe produtiva, exatamente acolhendo, unidos, fazendo negócios internacionais, criando riqueza. Esse é o caminho do nosso país, nós sabemos disso. Ok? Nós precisamos ter voz. Conto com cada um de vocês. Vamos aprender com esse primeiro encontro e fazer com que esse encontro vire nacional em todas as associações e confederações, não só com a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, mas com todas as confederações do país. Unidos, vamos transformar, assim, a nossa nação. Nós merecemos, nossos netos também.
Obrigado, Paula Máquina.